amém? Glória a Deus, vamos nos colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Quero já chamar aqui o pastor Carlos. Paz do Senhor para os irmãos. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos nessa tarde, Senhor, e te agradecemos pela nossa chegada à tua casa, meu Senhor, a qual neste lugar nós vamos adorar o teu nome. Ó Pai querido, receba a nossa adoração, nosso louvor nessa noite, meu Pai amado, que almas sejam ganhas para o teu reino desse lugar. Ó Pai querido, abençoa os teus filhos que aqui estão, aqueles que estão a caminho. Traga, Pai querido, debaixo da tua paz, da tua segurança. Ó Pai querido, nós te pedimos nessa noite também, ó Pai amado, que a tua palavra que vai ser ministrada fala aos nossos corações. Hoje, Senhor, culto de missões, estamos aqui, Senhor, cumprindo com o ID do Senhor. Pai, ajuda-nos nessa noite, coopera conosco, Senhor, porque sem ti nada podemos fazer. Portanto, é o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Poder sentar, irmã Desirê, louvar ao Senhor. Paz do Senhor para a igreja. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 509. Amém? Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá como a areia da praia os remidos. Ó, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Quando vimos os salvos do mundo, que a morte jamais alcançará, se saudarem com gozo profundo, ó, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Lá na margem do rio da vida, onde paz e justiça
desprezando toda dor, eu vou a cantar. E o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci grande dor, mas Jesus
Hino de número 259. Isso aí, irmãos. O pastor pediu para a gente cantar esse hino, eu sei mais ou menos, então os irmãos me ajudem. Creio eu na Bíblia, um livro do Senhor, pois de Jesus Cristo mostra o doce amor. Todos meus pecados apagados estão, paz e gozo santo tem meu coração. Creio eu na Bíblia, o livro do meu Deus. Para minha Bíblia é o maná dos céus. Mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divina. Creio eu na Bíblia, ensina-me a cantar cantos de vitórias, de amor sem par, lindas melodias eu cantando vou, porque redimido pelo sangue estou. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus. Para minha Bíblia é o maná dos céus. Mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divina. Só a Santa Bíblia santidade dá. Este dom de Cristo prometido está. Todos os que buscam plena salvação, estás na bênção, tu acharão. Creio eu na Bíblia, o livro de meu Deus. Para minha Bíblia é o maná dos céus. Mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divina. Lemos hoje a Bíblia para todo pecador, para que encontre Cristo Salvador, sendo sua vida livre de pecar. O divino livro ele vai honrar. Creio eu na Bíblia, o livro de meu Deus. Para minha Bíblia é o maná dos céus. Mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divina. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, glórias a Deus. Que é obreiro, viu, irmão? Sei não, vai fundo, ela foi, viu? Amém, glórias a Deus. Queridos, vamos nos colocar de pé. Queria que os irmãos abrissem sua Bíblia em Salmos, de número 33. Amém? Os que não acharam, diga amém. Escola Bíblica Dominical, filho. Vamos ler, irmãos, alternadamente, tá ok?
Regozijai-vos no Senhor, vós, justos, pois aos retos convém o louvor. Cantai-lhe com cântico novo, tocai bem e com júbilo. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Ele ajunta as águas do mar como no montão, põe os abismos em tesouros. Porque falou, e tudo se fez, mandou, e logo tudo apareceu. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Ele é o que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. O cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Para livrar as suas almas da morte e para os conservar vivos na fome. Pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu nome. Amém. Querido, vamos ler o verso de número 4. No 3. 1, 2, 3. Porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Amém? Hoje é o dia de quê, irmãos? Hã? A senhora pegou pesado. Missões e Bíblia. Isso mesmo, está certinho. Culto de missões, mas hoje é comemorado também o dia da Bíblia, né? A palavra de Deus. A Bíblia a gente aprende que ela é a boca de Deus falada com os homens, né? É por isso que nós temos. E o que a gente aprende é que quando a gente lê a palavra de Deus, o autor, aquele que escreveu, aquele que estava lá, ele está do nosso lado também. E muitas das vezes ele nos revela, muitas das vezes ele mostra, mas cabe a nós estudarmos, a ler. Não ler como a gente lê um livro qualquer, mas ler como a gente realmente está lendo uma palavra viva e eficaz, aquela que pode transformar a nossa vida. E é por isso que nós cremos na palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Amém? Glória a Deus. Quem deseja oração? Amém. Cassidy. Saúdes amados, Santa Paz, Senhor Jesus, amém. Oremos. Graças te damos, Senhor, por este momento maravilhoso, ó Pai, se colocando aqui, clamando juntamente com a tua igreja, Senhor. Rendemos graças, ó Pai, por cada um dos nossos amados, pela sua casa, pela sua parentela, por seus entes queridos, meu Senhor. Que a cada dia o Senhor possa nos ajudar a nos sustentar cada vez mais, para estarmos aqui dando o nosso fôlego de vida a Ti, meu Senhor. Porque a cada dia a Tua palavra está se cumprindo, ó Pai, e hoje também se faz menção, ó Pai, da Tua palavra, Senhor, que é o dia da Bíblia, meu Senhor. Que a cada dia nós possamos aprender mais da mesma, ó Pai, fazer menção e praticar cada dia mais da Tua santa palavra, Senhor, pois necessitamos dela para iluminar os nossos caminhos, ó Pai. Crendo na vitória do Teu santo povo, é o que te pedimos e agradecendo em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
Glória a Deus. Podem se assentar, queridos. Essa é a luz da nossa caminhada, né? A palavra de Deus. Amém, filho. Glórias a Deus. Querida Cibe, pode louvar o Senhor? Vamos lá, Marcinha? Pode, Marcinha. Canta 2, Marcinha. Já da Bíblia e Missões. Obrigada. Comunidade. Só da amada igreja, que a paz do Senhor Jesus. O meu coração tem anseio de ver tua glória, enchendo a terra como as águas cobrem o mar. De ver se cumprindo na igreja a promessa que diz: aquele que crê, obras ainda maiores fará. O muito que nós temos visto não passa de gotas, diante daquilo que podes e queres fazer. Ó, faz chover, Senhor, águas que reguem a terra, que façam brotar as sementes dos frutos de um avivamento. Ó, faz chover, Senhor, atende o teu povo que clama, e anseia por ver o teu braço, agindo com poder e graça em nossa nação. O meu coração tem anseio de ver tua glória, enchendo a terra como as águas cobrem o mar. De ver se cumprindo na igreja a promessa que diz: aquele que crê, obras ainda maiores fará. O muito que nós temos visto não passam de gotas, diante daquilo que podes e queres fazer. Ó, faz chover, Senhor, águas que reguem a terra, que façam brotar as sementes dos frutos de um avivamento. Ó, faz chover, Senhor, atende o teu povo que clama, que anseia por ver o teu braço, agindo com poder e graça em nossa nação. Oh, aleluias! Glória a Deus! Oh, aleluia, Deus! Seu louvado seja o teu nome, ó Pai! Faz chover, Senhor, águas que reguem a terra, que façam brotar as sementes dos frutos de um avivamento. Ó, faz chover. Ó, faz chover, Senhor, atende o teu povo que clama, que anseia por ver o teu braço, agindo com poder e graça em nossa nação. Agindo com poder e graça. Agindo com poder e graça em nossa nação. Agindo com poder e graça. Agindo com poder e graça em nossa nação. Senhor, vem abençoar a nossa nação.
Aleluia. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Aleluias. A tua palavra, mais uma. A tua palavra escondi. Aleluia, Deus. A tua palavra escondi. Toda honra, toda glória para o Senhor Jesus. Aleluia. A tua palavra escondi. Guardada em meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A
Lucinha, vai. Ai, mas chegaram atrasada. Mas chegaram atrasada. Primeiro hino. Comunidade. Aleluia, Jesus. Senhor Deus, seja louvado, Pai. O meu coração tem anseio de ver tua glória, enchendo a terra como as águas cobrem o mar. De ver se cumprindo na igreja a promessa que diz: aquele que crê, obras ainda maiores fará. O mundo que nós temos visto não passam de gotas diante daquilo que podes e queres fazer. Ó, faz chover, Senhor, águas que reguem a terra, que façam brotar as sementes dos frutos de um avivamento. Ó, faz chover, Senhor, atende o teu povo que clama, anseia mover o teu braço, agindo com poder e graça em nossa nação. O meu coração tem anseio de ver tua glória, enchendo a terra como as águas cobrem o mar. De ver se cumprindo na igreja a promessa que diz: aquele que crê, obras ainda maiores fará. O muito que nós temos visto não passam de gotas diante daquilo que podes e queres fazer. Ó, faz chover, Senhor, águas que reguem a terra, que façam brotar as sementes dos frutos de um avivamento. Ó, faz chover, Senhor, atende o teu povo que clama, que anseia mover o teu braço, agindo com poder e graça em nossa nação. Oh, aleluia. Sarei da canda rabandara. Rebandri canda rabada. Aleluia. Oh, aleluia. Ó, faz chover, Senhor, águas que reguem a terra, que façam brotar as sementes dos frutos de um avivamento. Ó, faz chover, Senhor, atende o teu povo que clama, anseia mover o teu braço, agindo com poder e graça em nossa nação. Agindo com poder e graça, agindo com poder e graça em nossa nação. agindo com poder e graça, agindo com poder e graça em nossa nação. Senhor, vem abençoar a
a nossa nação. Marcinha, Aleluia. agora repete o outro. Tu és a honra e glória para o Senhor Jesus. Cassiane. Oferta agradável. Tu és digno de honra e de glória, Senhor. Aleluia. Senhor, nós amamos a Tua palavra, Senhor. Recebe, Pai, este louvor com minha adoração, Senhor. Aleluia. A Tua palavra esconde
agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Queridos jovens, podem louvar ao Senhor? Então vamos lá?
Amém, glórias a Deus. Queridos, vamos ofertar agora, nesta noite. Eu quero dizer que aqueles que estão nos visitando, por favor, não sinta constrangido em ter que ofertar. Faça somente se assim você desejar, tá bom? E que Deus abençoe cada um de nós. Amém, igreja? Vocês precisavam que eu ia alterar o tom de voz, né? Amém, igreja? Aí vocês respondem, né? Se for baixinho, não, né? Vocês são pentecostais, é isso? Olha só, gente. Vamos, Pastor Carlos, faz essa oração aqui. Você pega a sua oferta, que você vai agora ofertar. A gente sempre diz isso, irmão. Se você está aí com o seu aluguel, com a sua conta de luz, com a sua conta de água, seja lá o que for, você guarde ela, faz o pagamento dessa sua conta, tá bom? E que você possa ter também a condição de poder oferecer aquilo de bom ao Senhor. Eu fico pensando, Deus nos dá tanto, e o que nós podemos dar para Ele? Ah, pastor, dá dinheiro, Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa de dinheiro, realmente. Mas por que isso? Porque a obra que nós fazemos aqui, ela precisa de dinheiro, né? A gente compra Bíblia, folhetos, estamos fazendo evangelismo aí, logo sempre após a escola bíblica dominical, né? Sai um grupo de pessoas também aí, evangelizando também. Então isso tudo é custo, porque a gente compra folheto, a gente compra Bíblia, né? Agora mesmo a gente distribuiu algumas Bíblias também, outros compraram, mas enfim, é a palavra de Deus sendo pregada. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Pastor Carlos. Presente a tua oferta ao Senhor nessa noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos nessa noite, pois este é o momento, nós vamos te louvar com as nossas ofertas e os nossos dízimos. Te pedimos, ó Deus, uma bênção sobre a tua igreja, Senhor. Ó Pai querido, essa obra não tem nenhuma ajuda do governo dessa terra. Alai comenácia. Ó Deus, portanto, Senhor, te pedimos, socorre o teu povo no meio dessa crise, Senhor. Ó Deus, teus fiéis da tua casa que vão te ofertar, Senhor. Tem pessoas aqui, Senhor, que tinham tantos compromissos no dia de amanhã, mas colocaram a sua fé em Ti. Alá comenácia. Ó meu Deus, nessa noite, abra, Senhor, a bênção, a janela dos céus, as portas, Senhor, e derrama sobre o teu povo uma bênção sem medida, Pai querido. Nós te louvamos nessa noite e somos agradecidos a Ti por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Queridos, podem vir à frente. Glória a Jesus. Venha ofertar, venha com alegria, abra o seu coração. O nosso Deus é Deus fiel e verdadeiro para abençoar o seu povo. Aleluia. É bênção sobre bênção, é bênção sobre bênção, vivendo cada dia no Senhor. É bênção sobre bênção, é bênção sobre bênção, vivendo cada dia no Senhor. Irmão, você também é uma bênção para mim. Que seria da minha vida sem você? Aperta minha mão, sinta meu coração bater. Eu te amo porque vejo Cristo em você. Amém. Irmãos, tudo bem com vocês?
Vocês gostaram do passeio? A irmã Joy falou que para o ano que vem ela está disposta a fazer tudo de novo e o marido dela ajudar a ela no que for preciso. Certo, Léo? Amém. Queridos, hoje se comemora o dia da Bíblia. O que é Bíblia para nós cristãos? Quem pode falar para mim? Um de cada vez, senão me embola tudo. Palavra de Deus é a bússola para a nossa vida, viu? Ela falou que não estava nem, foi falando, já foi indo. O que mais, irmãos? Quantos livros tem a Bíblia? Ué, não é 70? É, gente? Por que 66? Tiraram algum livro da Bíblia? Tiraram? Quem acha que tiraram algum livro da Bíblia? Ninguém tirou o livro da Bíblia? A Bíblia Católica tem quantos livros? Ô, pastor, fica quieto aí, pastor. O senhor não pode, o senhor não vale. Hã? 70? 71? Vai mais um pouquinho, vai. Caramba, 73, o garoto é bom, hein? O garoto é bom. 73. E por que a nossa tem 66? Porque não estava de acordo com a palavra? Que não estava de acordo com a palavra. E poderia ser chamado de livros o quê? Apocalipse. Não? Abacuque. Caramba, eu sabia que você não ia me decepcionar, minha chinesinha. Eu sabia que a senhora não ia me decepcionar. Livros apócrifos, né? Mas por que eles foram tirados? Porque simplesmente chegou lá alguém lá da Universidade de Letras lá e falou, isso aqui tem que sair. Não? Porque agora eu vou pegar pesado, porque João Batista, não, João Batista quer, não tem nada a ver com isso não. Queridos, é claro, eu provoquei isso mesmo, uma brincadeira aqui, mas são coisas que a gente precisa, não são coisas que a gente fala durante uma pregação, durante um culto. Isso é mesmo falado quando a gente estuda, quando a gente se aprofunda um pouco mais. E vale a pena a gente realmente se aprofundar um pouco mais. Porque nós sabemos quais são as nossas origens, de onde nós viemos, por que nós estamos assim. Por que a primeira igreja foi a igreja católica e por que não ficou até aí? Por que houve essa divisão? Aí o pastor Doaldo, ele janta, né? Vai entrar logo Martinho Lutero, né? Aí ele vai embora. Ó, tá vendo? Então, querido, exato. E outra, como é que a Bíblia foi escrita? Porque naquele tempo não existia o famoso chamex, né? A Bíblia foi escrita em quê? No credo? Na pedra? Na pedra. Na pedra. Na pedra. E depois, como foi fazendo a Bíblia? E a outra lá, papiro e pergaminho, vendo? E não tinha couro de animal cortiço, não? Bom, gente, dentre essas e muito mais, eu pedi aqui o pastor Doaldo para nos trazer essa explicação, coisas que a gente muitas das vezes passa desapercebido, mas a gente precisava realmente saber, precisamos saber, né? E não é à toa que o IB está cada vez mais nos colocando assim ferramentas a nosso alcance para que a gente possa continuar, né, os estudos da palavra de Deus, saber as origens, saber de onde veio, o porquê daquilo, né? Você já viu aquele negócio assim? Eu acho bacana, uma vez eu vi um pastor falando sobre isso, que quando nós lemos lá em Coríntios, quando a gente fala sobre a Santa Ceia,
que diz assim, esperai-vos um pelos outros. Aí ele falou, bom, então, hoje em dia a gente está até fazendo isso, mas é realmente um acaso, né? Porque a gente é distribuído o kitzinho, vocês já ficam em poder dos dois elementos, né? Tanto do pão como também do suco de uva, e você fica com os dois ali nas mãos, e aí acaba a gente esperando um pelos outros mesmo. Mas o esperar um pelos outros daquela época não tinha nada a ver o esperar para gente, o que a gente faz na Santa Ceia. Né? E a Santa Ceia também não era esse momento só que a gente tem, de repente, só de algumas horas aqui de Santa Ceia. Eram coisas que eram muito mais adiante do que isso. E aí sempre tem aquele que come demais, né, irmãos? Toda época existia aquele que come demais. Então aqueles comiam e não deixavam nada para os outros. Então falaram, não, a gente vai ter que esperar todo mundo para a gente começar a ceiar ali. Então era só pelo fato de ninguém comer mais do que o outro, mas sim todos terem a mesma condição de poder estar se alimentando ali, participando daquela ceia, todos juntos ali. Mas não tem nada a ver com hoje que nós fazemos de espera um pelos outros. Até porque quando o pastor está aqui ministrando, ele fala, nós vamos agora tomar, e todo mundo toma. Vamos agora comer, e todo mundo come. Mas não tem nada a ver com esse texto, né? Porque naquele tempo era uma outra coisa completamente diferente. Mas, como a gente tem um doutor aqui, certo, filho? Então, pastor Dualdo, vem aqui, pastor Dualdo. Vem sanar essa e mais algumas. A paz do Senhor para a igreja. Obrigado. A paz do Senhor para a igreja. Eu vou deixar um texto, depois nós vamos entrar na pregação, mas eu vou reservar uns 10 minutinhos explicando justamente essa questão aí da Bíblia. Por que nós comemoramos no segundo domingo? Então, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Isaías, no capítulo 34, no versículo 16. Isaías, no capítulo 34, no versículo 16, nos diz assim, buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma dessas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a sua própria boca o ordenou e o seu espírito mesmo as ajuntará. Amém? Antes, então, de nós entrarmos na pregação, vamos falar aí cerca de 10 minutos acerca da Bíblia, do porquê o dia da Bíblia. O costume de comemorar o dia da Bíblia no segundo domingo de dezembro começou lá na Inglaterra, ainda na época da Reforma Protestante. Escolheu-se o segundo domingo de dezembro apenas para aproveitar o início dos festejos do Natal. Esse foi o motivo. Aproveitar que ainda hoje algumas igrejas têm esse hábito, entrou o dezembro, já começa os festejos, o preparativo para o festejo do Natal, que tem até um nome, que é Advento. Advento significa comemorar a primeira vinda de Jesus, quando o Verbo se fez carne. Então, daí o costume de se colocar no segundo domingo de dezembro. Foi apenas uma questão de comodidade. Como o pastor já adiantou aqui, a Bíblia, ela consta de livros que foram escritos, sim, por homens, mas, como diz a própria Bíblia, foram escritos por homens, mas de maneira inspirada. Como nós temos lá em 2 Pedro 1, 21. Rapidamente aqui.
2 Pedro 1:21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Agora, a inspiração, ela foi única, ela foi plenária e ela foi verbal. O que significa isso? Às vezes nós dizemos que fulano teve inspiração para compor um hino, mesmo que seja um hino da harpa cristã, como foi o caso de Paulo Leivas Macalão. Mesmo esse tipo de inspiração, ela é uma inspiração que não se equipara à inspiração que moveu os homens a escreverem os livros da Bíblia. Então, a inspiração da Bíblia, ela é única. Ela não se replicou em nenhum outro caso, nem mesmo naqueles que foram inspirados por Deus para escrever hinos da harpa cristã, como foi o caso do pastor Paulo Leivas Macalão. Você não tem como comparar essas inspirações. A inspiração da Bíblia, ela é única e ela não se repetiu. Ela é plenária porque de Gênesis a Apocalipse, toda a Bíblia ela é inspirada. Então, não são partes da Bíblia, mas toda a Bíblia ela é 100% inspirada. E ela é verbal porque Deus, ele inspirou cada palavra. Agora, essa inspiração, ela é também orgânica, ela não é mecânica. O que significa? Os escritores da Bíblia, eles não escreveram mecanicamente, como se estivessem, eu escrevi e não sei o que eu escrevi. Isso é outra questão, não tem a ver com a Bíblia. Então, a inspiração, ela foi orgânica de tal maneira que Deus utilizou todos os escritores dentro de suas capacidades e dentro de suas características. Então, ao mesmo tempo que a Bíblia ela é uniforme, ela tem uma grande uniformidade, ao mesmo tempo você consegue identificar o estilo de Paulo, o estilo de Marcos, o estilo de Lucas, o estilo de Isaías, o estilo de Oséias e assim por diante. Cada escritor da Bíblia tem a sua característica, aquilo que nós chamamos de impressão digital do escritor. Então, a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada por Deus, ao mesmo tempo, Deus permitiu, digamos assim, que cada escritor deixasse a sua impressão digital literária, de tal maneira que você consegue identificar, esse aqui é o estilo de Isaías, esse é o de Marcos, esse é o de Paulo, e assim por diante. Pastor Levi mencionou, por que 66 livros e por que não 73? E aqui, por que não 81? Já vou explicar isso. A Bíblia ela foi escrita em 3 línguas. Aprove a Deus que ela fosse escrita em 3 línguas. O Antigo Testamento foi escrito quase na sua totalidade em hebraico. E por que aprove a Deus que fosse o Antigo Testamento escrito majoritariamente em hebraico? Porque, como diz lá em Romanos 3, qual é a vantagem do judeu? Muitas. Entre elas, primeiramente, Deus entregou os oráculos, ou seja, a revelação para Israel. Deus poderia ter feito uma aliança, Deus poderia ter escolhido qualquer povo, mas aprove a Deus que o povo escolhido, e consequentemente para receber a revelação em primeira mão, fosse o povo judeu. E qual era a língua que eles falavam? Era o hebraico. Um hebraico um pouquinho diferente do hebraico que é falado hoje. Nem vou entrar nesse detalhe, senão
gera uma outra aula. Mas, por isso o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Mas como o povo judeu, quando retornou do cativeiro, eles estavam utilizando o aramaico, algumas pequenas passagens da Bíblia foram escritas em aramaico. A saber, Daniel, do capítulo 2 até o capítulo 7, e Esdras, do capítulo 4 até o capítulo 7, além de Jeremias 10, 11. E, rapidamente, hebraico e aramaico, mal comparando, é como se fosse português e espanhol. São línguas bem próximas. E o aramaico que é utilizado na Bíblia é um aramaico hebraizado. Então, fica mais próximo ainda. Porém, os gregos, eles passaram, a sua língua e a sua cultura foram espalhadas quando Alexandre formou um grande império. Então, o grego passou a ser uma língua universal, como hoje é o inglês. E por conta disso, fez-se com que uma das primeiras traduções, se não a primeira tradução da Bíblia, fosse para o grego. Traduziram o Antigo Testamento para o grego. E aí surge uma questão. Além de traduzirem, surgiram outros livros que aparecem nessa tradução. Como conta-se uma história que foram 70, ou mais exatamente 72 sábios judeus, que traduziram do hebraico e algumas passagens de aramaico para o grego, essa tradução é conhecida como Septuaginta, ou a tradução dos 70. Essa é a tradução mais antiga que se tem notícia. Debate se ela teria sido a primeira, mas é a mais antiga que se tem notícia. E apareceram esses livros. E desses que aparecem a mais, a tradição, foi uma questão de tradição, que desses, a tradição católica escolheu 7. Daí as edições evangélicas da Bíblia têm 66 livros, 39 do Antigo Testamento, e as edições católicas têm 73 livros, 46 do Antigo Testamento. Por que essa diferença? Questão de tradição. E mesmo assim, alguns outros livros da Septuaginta ficaram de fora. Além da Septuaginta, você tem muitos outros livros, que são chamados de apócrifos. O que é um livro apócrifo? É um livro que não é inspirado por Deus. Alguns livros que até têm uma chamada leitura edificante, como é o exemplo aí do segundo livro de Macabeus, que traz uma história belíssima da mãe com seus 7 filhos, que eu brinco dizendo que todo pentecostal lendo essa Bíblia, lendo essa história, acaba falando em línguas, porque é uma história bonita de alguém que não renegou a fé. É uma história edificante, mas não é inspirado por Deus. O que nós temos? Todos os livros que foram escritos em hebraico estão aqui. Esses outros livros não foram escritos originalmente em hebraico, ou o original em hebraico não sobreviveu. A única exceção é o livro de Eclesiástico, que não deve ser confundido com Eclesiastes, que recuperou-se 2/3 do que seria o original hebraico, mas você não conseguiu a totalidade dele. Então, somente esses 39 livros do Antigo Testamento é que você tem na íntegra no hebraico. Agora, você só tem essa possibilidade? Não. A igreja etíope, ela tem muitos outros livros, que a Bíblia deles acaba tendo 81 livros. Eles têm outros. Porque quando você fala de apócrifos, que não vamos entrar aqui na questão, o universo de apócrifos é muito grande. Só de evangelhos apócrifos são 88. Então, é um universo muito grande. Você tem que ter volumes e volumes se você quiser estudar os apócrifos.
Aprove a Deus que a Bíblia fosse escrita. Por quê? Hoje pela manhã nós falamos sobre o perigo da pessoa contar uma história e o outro fazer o quê? Acrescentar um ponto. A cultura oriental, ela respeita muito a tradição oral. E eles conseguem fazer isso de que maneira? Cantando. Até hoje, na sinagoga, a Bíblia, ela não é exatamente lida, ela é cantada. Fica mais fácil de decorar. Mas aprove a Deus que a Bíblia tomasse a forma escrita, como está aqui em Isaías, porque ao escrever, você tem um registro para a posteridade, sem ter que confiar, digamos assim, na memória de alguém. E aprove a Deus que a Bíblia fosse escrita, se a cultura oriental está acostumada a preservar a tradição oral, em outros povos você não tem isso. Então, isso se perderia se a Bíblia não fosse escrita. E, no nosso caso, a reforma protestante ela foi importante para a Bíblia, porque foi ela que incentivou as diversas traduções. Até então, você tinha poucas traduções. A tradução que prevalecia era a tradução em latim, mas chegou um ponto, no início o pessoal entendia latim, mas chegou um ponto que ninguém mais entendia o latim. Então, aprove a Deus levantar homens para poder traduzir a Bíblia para as línguas que nós pudéssemos entender. Costuma-se dizer, um estudo mais aprofundado, nada se compara em você ler nos originais. Calvino era conhecido por aquele que a Bíblia que ele utilizava no púlpito era a Bíblia hebraica e a Bíblia em grego. Por que o Novo Testamento foi escrito em grego? Justamente porque, na época de Jesus, era a língua universal. Hoje, nós temos essa brincadeira. Não estou entendendo o que você está falando, parece que está falando grego. Mas, na época, era a língua de comunicação mundial, digamos assim. Então, como a proposta do Novo Testamento é levar a palavra a todos os povos, a língua mundial da época, podemos dizer, era o grego. Mas nós que moramos no Brasil, fomos colonizados pelos portugueses, por isso nós falamos português. Então precisava que alguém traduzisse a Bíblia para o português. Dessa forma, Deus levantou um homem chamado João Ferreira de Almeida para traduzir a Bíblia para o português. Algumas coisas que as pessoas erram. Não, ele não foi padre. Ele se converteu com 16 anos. Depois você tem um período da vida dele que nós não sabemos, mas depois ele já é encontrado lá do outro lado do mundo como um pastor na Batávia, que já tinha sido uma possessão portuguesa, mas na época estava nas mãos dos holandeses. Então esse é um dado curioso. João Ferreira de Almeida era um pastor português, mas a serviço da igreja da Holanda. E o curioso é que a Holanda, na época, era inimiga de Portugal. Então, como aconteceu isso? Não sabemos. Provavelmente ele chegou lá ainda com Portugal tendo o domínio, e ele deve ter assistido o momento que os holandeses tomaram ali. E os holandeses aproveitaram, já que aqui tem muito português, você vai ser o nosso pastor para aqueles de língua portuguesa. Então, o propósito dele foi missionário, atender a uma comunidade. Então, a tradução para o português, alguns dizem que foi uma tradução encomendada, para que pudesse atender. E assim nós fomos abençoados, beneficiados, porque hoje nós temos como ler a Bíblia na língua que nós entendemos, que é a língua portuguesa. A Bíblia, como foi falado aqui,
As primeiras cópias foram em pedra, ou os primeiros registros. Depois a Bíblia foi escrita em papiro, só que o problema do papiro é que, como é uma fibra vegetal, ela não dura, ela se estraga com muita facilidade. Então se passou para o pergaminho, que é praticamente o couro do animal, mais durável. Primeiramente a Bíblia era em rolo. Depois tiveram a brilhante ideia, vamos pegar as páginas, vamos costurar na borda. E quem primeiramente teve essa ideia foram os cristãos. Os cristãos que tiveram a ideia. Por que não costurar na borda e fazer um livro? Porque ficava mais fácil levar. Tinha que levar a Bíblia, queremos evangelizar, mas vamos levar um rolo embaixo do braço? É melhor costurar as páginas. O pergaminho ocupava espaço. Depois descobriu-se o papel, que veio da China. Passaram a utilizar o papel. E depois, algo que foi feito exclusivamente para a Bíblia. Tanto é que recebe o nome de papel Bíblia, que é esse papel bem fininho. Isso aqui foi inventado especialmente para a Bíblia. Por isso que ele recebe o nome de papel Bíblia. Tivemos então a Bíblia em CD, em computador, e hoje temos a Bíblia no celular. Não importa o meio, o que é importante é que a Bíblia ela possa ser lida. Então, vou encerrar essa parte falando do seguinte, que eu sempre falo isso. Sempre fomos conhecidos como o povo do livro. Tanto é que chegaram a nos dar um apelido jocoso, lá vai o Bíblia, porque sempre fomos conhecidos por ler a palavra. O que diz aqui em Isaías? Lede. É óbvio que a simples, entre aspas, simples leitura da Bíblia não te leva à salvação. A salvação é através de Jesus Cristo. Mas é através da leitura da Bíblia que nós temos esse conhecimento de Jesus como nosso Salvador. Por isso que a própria Bíblia diz, lede, leia. Existe até uma história de Agostinho, isso está registrado, não é lenda. Ele mesmo conta no livro dele, Confissões, que ele escutou uma menina falando em latim, tole, lege, pegue e leia. E Agostinho tinha perto dele uma Bíblia. Ele pegou e abriu em Romanos 13. E a partir daquele momento, Agostinho, ele se converteu. Precisamos voltar a esse hábito. Estamos perdendo os evangélicos. Estamos perdendo esse hábito. Não importa se você vai ler a Bíblia num ano, 2 anos, 3 anos, mas que você possa ter essa experiência de ler a Bíblia toda. Lendo a Bíblia toda, hoje já fica difícil você lidar com muitas questões, entender muitas questões, vamos ser diretos. Imagine não lendo a Bíblia. Fica muito mais difícil. E quando nós falamos que nós precisamos ler a Bíblia, isso não é uma coisa minha, do pastor Levi ou de qualquer um que seja. A própria palavra diz, pegue esse livro e lede, leia. O apóstolo Paulo falou para Timóteo, persiste em ler. É interessante que Paulo só poderia dizer apenas para Timóteo, leia. Mas ele fez questão de dizer, persiste em ler. Nós, enquanto igreja, nós precisamos ser o espelho para o mundo. Todos concordam? Amém? Só que, infelizmente, em algumas situações, nós nos flagramos repetindo erros do mundo. E um deles é nos
deixarmos de nos interessar em ler. Estamos numa sociedade que está com preguiça de ler. Se pega uma página, já acha muita coisa. Ler a Bíblia toda, já vi evangelho dizer, ainda usa misericórdia de eu ler a Bíblia toda. Tem, flagrei já evangélico falando isso. Nós precisamos ler. Ler é um hábito. Como eu vou ler a Bíblia toda? Não pense você que você tem a obrigação de ler a Bíblia num dia. Agora, se você persistir em ler, daqui a pouco, seja 1 ano, 2 anos, 3 anos que seja, você vai conseguir ler a Bíblia toda. É necessário persistir. Esquece o que o mundo diz. Não é bom mais ler. Ler é só para quem quer estudar. Não. A Bíblia não diz isso, que a leitura da Bíblia é somente para aquele que estuda. A Bíblia diz que todos nós somos convidados a ler a Bíblia. Precisamos ler. E mais do que isso, como o apóstolo Paulo diz para Timóteo, precisamos persistir em ler. Amém? Agora aqui, na mensagem em Isaías. Isaías, no capítulo 34, no versículo 16. Buscai no livro do Senhor. Aqui começa falando de uma busca. Nós precisamos tomar essa iniciativa de buscar. A palavra que é utilizada aqui no hebraico fala de buscar algo que você tem como objetivo querer encontrar. Você pode ter uma busca sem objetivo, ou você pode ter uma busca com objetivo. A busca aqui, ela tem um objetivo. Eu preciso buscar, não em qualquer lugar, mas no livro do Senhor, que é a Bíblia Sagrada. Não estamos, entre aspas, proibidos de ler outros livros. Mas nós não podemos deixar de buscar no livro do Senhor. O próprio apóstolo Paulo, que aprove a Deus que se tornasse um dos escritores da Bíblia, ele tinha conhecimento da filosofia grega, de poetas gregos, ele demonstra isso na Bíblia. Ele cita 2 vezes poetas gregos. E o próprio apóstolo Paulo, ele demonstra que um conhecimento extra-bíblico jamais vai comprometer a sua fé. Se você tem uma fé arraigada, você pode ler o que for, mas você vai estar firme na rocha. Eu costumo sempre dizer isso. Fulano se desviou porque foi estudar em tal lugar ou leu tal livro. Não. Ele se desviou por qualquer outro motivo, mas não foi porque ele adquiriu conhecimento. Agora, nós precisamos dar prioridade, buscar no livro do Senhor. Eu posso ler todos os livros que eu tenho à disposição, mas eu não posso deixar de ler a Bíblia Sagrada. O meio pentecostal sempre teve
essa questão de valorizar a experiência, os testemunhos. E o meu testemunho, por que eu brinco dizendo, eu sou suspeito se eu falo, né, de ler a Bíblia, de estudar teologia, porque a minha conversão está ligada a isso. Literalmente, eu tive que descer a casa do oleiro. Numa época em que eu estava para entrar na faculdade e eu não queria ser pesado ao meu pai, eu procurei um emprego. E o único que veio ao meu alcance, uma olaria. E a minha família na época dizia, consternada, é para isso que você está estudando tanto, para ir trabalhar numa olaria que fabrica vasos de barro? Mas ali, literalmente, Deus me fez descer à casa do oleiro para ouvir suas palavras. Porque todos os que trabalhavam lá, de uma mesma família, evangélicos. Tanto eles quanto a minha esposa colaboraram para a minha conversão. Porém, ali eu comecei a ser convencido pelo Espírito Santo através da leitura da palavra. Uma Bíblia bem surrada, não tinha nem mais capa, mas que deixavam lá na mesa. E eu comecei a ler, desde Gênesis. E foi ali, através da leitura, que eu comecei a ser convencido pelo Espírito Santo. Até que no dia 20 de outubro de 1991, eu nasci novamente, agora para o Evangelho. E eu tive essa sede da palavra. 2 anos depois já estava na escola dominical. E já tinha tanta sede que eu fui no Seminário Batista do Sul. E ali eu tive a certeza da minha chamada. Quem já foi no Seminário Batista do Sul, está escrito em grego, prega a palavra. Eu vi aquele letreiro. Alguns poderiam, foi uma experiência pentecostal. Alguns diriam, Dualdo, foi apenas o brilho do sol. Mas eu pude perceber que o brilho era mais do que o brilho do sol. O brilho era como se o próprio Deus estivesse falando comigo. Prega a palavra. E no dia em que eu concluí o meu seminário, o bacharelado em teologia, todos alegres, eu estava chorando. E eu ouvi nitidamente, foi a maior experiência que eu já tive, pentecostal, nitidamente falando no meu ouvido, eu nunca te disse que seria fácil. E naquele momento eu levantei a minha mão e jurei honrar este livro. E isso eu tenho procurado fazer até hoje. Prega a palavra, insta tempo, fora de tempo. Buscai no livro do Senhor e lede. Nós temos o hábito da pregação. E esse momento da pregação, esse momento especial da pregação, foi incentivado por Martinho Lutero. Ele dizia até que o único órgão do seu corpo que o cristão precisa valorizar são os ouvidos. Mas se é importante ouvir, a tal ponto que a própria palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus, ao mesmo tempo diz, lede. É preciso ler. Nenhuma dessas coisas falhará. Aqui nós estamos falando de quê? Tudo que está escrito na palavra é para o nosso proveito e nada falha. Poderíamos aqui entrar na questão das profecias. Levaríamos um curso inteiro falando das profecias.
se cumprindo. Mas aqui basta que nós tenhamos esta declaração: nenhuma dessas coisas que estão escritas na Bíblia, ela falhará. Agostinho dizia: se tem uma passagem da Bíblia que eu não entendo, o problema não está na Bíblia, está comigo. Porque nada na Bíblia falha, cai por terra. Por isso que Josué disse lá no capítulo 23, no capítulo 23, diz que nenhuma das boas palavras que falou caiu por terra. 23:14. Vós bem sabeis com todo o vosso coração e com toda a vossa alma que nem uma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas, não algumas, vos sobrevieram, nem delas caiu uma só palavra. Mesmo a ciência, a verdadeira ciência, ela não contradiz a Bíblia. A verdadeira ciência, ela só confirma. Entre outras coisas, todos os grandes cientistas que nós tivemos eram tementes a Deus. Isaac Newton, o pai da física moderna, não somente era evangélico, como estudou teologia e escreveu um comentário de Daniel e Apocalipse. Kepler, que era luterano, também estudou teologia. Johannes Kepler, que descobriu todo o movimento dos planetas. Todos eles eram tementes a Deus. Ainda continuando, voltando para Isaías. Nenhuma dessas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a sua própria boca o ordenou. Quando o homem fala, ele não tem como garantir a sua própria promessa. Todas as promessas que o homem faz, essas promessas podem falhar. Agora, a promessa que Deus fez, Ele vela para cumprir. Nós descansamos não nas promessas feitas pelos homens, mas nós repousamos, descansamos nas promessas que a própria boca do Senhor ordenou. Esse é o nosso descanso. Essa é a nossa certeza. E por isso termina o versículo dizendo: e o seu Espírito mesmo as ajuntará. O salmo que foi lido no início, que pelo Espírito do Senhor o mundo foi criado, e diz, pelo sopro da sua boca. Quando nós estudamos acerca da Trindade, Deus, Ele criou o mundo pela força da sua palavra. O Pai planejou e o Filho executou pela palavra. Como? No momento que diz, e disse Deus, haja luz. Esse e disse Deus é a própria palavra, o Senhor Jesus participando do ato da criação.
E o Espírito Santo deu vida, assim como o Espírito Santo dá vida à sua igreja. Como o Espírito Santo dá vida à sua igreja? Sempre foi e continuará através da sua palavra. Jesus deixou bem claro, somos pentecostais, cremos na atualidade dos dons espirituais, cremos nas manifestações espirituais, mas Jesus deixou bem claro, errais por não conheceres primeiramente as Escrituras, depois o poder de Deus. Se eu quero que o poder de Deus se manifeste na sua totalidade, que nós possamos nos basear na palavra. Todos os grandes avivamentos que serão o tema do próximo trimestre na escola dominical, todos os grandes avivamentos foram motivados pela palavra. E é nessa promessa que nós repousamos. E que Deus abençoe. Amém. Irmãos, é válido a gente ter a palavra de Deus no tablet, no celular, mas é importantíssimo a gente ter ela como livro também, carregando ela. Sabia que quando você carrega a palavra de Deus, mesmo calado, você pode estar pregando para alguém? A Cíbia aqui estava cantando. Aí eu pedi até para repetir. Mas lá fora tinha um rapaz que ele passou, voltou, ficou ali na porta. O Paulo ainda foi lá, chamou ele aqui para entrar. Mas ele ficou parado lá e eu acho que ele ainda fez assim, o Paulo, assim, tipo assim, pô, me dá arrepio. Eu fiquei aqui olhando aqui, eu fiquei, mas arrepio como? Talvez ele possa pensar, um dia eu fui um cristão, um dia eu pertenci a uma igreja evangélica e hoje eu estou afastado do caminho do Senhor. E eu me lembro que eu cantava esses louvores. É Deus falando com ele. E quando às vezes você passa, às vezes num ônibus ou numa rua carregando a palavra, uma pessoa desviada olha e fala assim, está na hora de ir para a igreja, esse rapaz está indo, essa irmã está indo e eu estou aqui perdido. Eu preciso voltar. Você não falou nada, você só estava carregando um livro. Pastor, então é errado eu ter no meu celular? Não, é certo você ter no seu celular. Mas é importante você ter ela também como livro e carregar ela. Porque muitas das vezes você vai falar muito para pessoas sem você pronunciar uma só palavra. Eu me lembro que um já pastor, e esse pastor ele era do tráfico, e quando ele era mais novo ele começou a servir ao Senhor, depois se desviou e tal, e ele falava toda vez que ele saía da comunidade de manhã, drogado e tal, ele via um monte de irmãos com a Bíblia indo para a escola dominical. E ele falava, eu já pertenci a esse povo. Ninguém falava nada, só pegava a Bíblia e ia para a igreja. Mas as pessoas olhavam e falavam. Esse livro custou a vida de algumas pessoas. Pessoas tiveram que correr, se esconder, para que esse livro pudesse ser escrito. Traduzido. E que chegasse na nossa mão a verdadeira palavra de Deus. Eu acho que para nós como cristão é um mérito poder sair de casa com a Bíblia e ir para a igreja. Entrar numa condução com a Bíblia. E muita gente olhando. E falando, ali vai um servo de Deus, uma serva de Deus. Você em todo o tempo, você está pregando a palavra de Deus, até mesmo com a boca fechada. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus possa se manifestar para cada um de nós, através da sua palavra.
e que possamos entender a importância que esse livro tem. Porque é a palavra que dá vida, é a palavra que transforma, é a palavra que ressuscita, é a palavra que transforma a vida de qualquer ser humano, seja num casamento, numa família, é a palavra de Deus. É a mesma palavra que disse, haja luz. Ela está aqui. É a palavra de Deus. Que Deus abençoe cada um de nós e que possamos a cada dia poder ler essa palavra, meditar nela e seguir ela, em nome de Jesus. Querido, quero aqui agradecer a cada um dos irmãos que estiveram conosco hoje. Também na semana agora que passou, nós tivemos o nosso EBOM também, que falou sobre família. Irmãos, foi magnífico, muito bom. A gente às vezes pensa assim, né, irmão? Vai falar sobre família, eu estou casado há 30 anos, dá para mim até ensinar. Mas quando você senta, você fala, gente, eu não tinha pensado dessa forma. Esteja sempre pronto para aprender. Sempre pronto para aprender. E um dos maiores sábios, ele falou assim, quanto mais eu aprendo, mais eu sei que nada eu sei. E o cara ora que era um sábio para qualquer um de nós. E ele fala, quanto mais eu aprendo, mais eu vejo que nada sei. Ou seja, nós estamos aprendendo a cada dia. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Querido, queremos só lembrar os irmãos que na próxima quarta-feira nós temos aqui o nosso culto, né? Eu vi através da foto, nessa quarta-feira passada, estava um pouquinho vazio, mas eu entendo que tinha várias pessoas, né, que estavam lá no EBOM e que na próxima quarta vão estar aqui conosco. E a você que não tem vindo, venha também, irmãos, porque a irmã Rutileia, ela profetizou lá, quando o pastor falou, olha, vai ter isso, vou dar isso aqui, vamos sortear, e ela falou, eu queria ganhar. E daqui a pouco ela ganha. Né? Foi lá. E teve mais uma que ganhou também, não teve lá de Vila Amizade? A irmã Solange, foi ela? Mas teve mais um que ganhou, né? Mas teve mais um nosso também, na sexta ou quinta, não me lembro agora, né, que ganhou também. É claro que aquilo ali é só um incentivo, né, irmãos? O importante mesmo é a palavra que a gente aprende ali, né? Que Deus abençoe a sua vida. Esteja sempre pronto para aprender um pouco mais. O nosso IB continua de pé e de vento em polpa, né? Já está lá com o nosso terceiro grau, faculdade, em teologia também. Tá, irmãos? Vai começar agora no primeiro semestre, pastor, é isso? Já lá, já marcou lá prova, alguma coisa, como é que vai ser, não? As inscrições? Não, pastor. Mais uma vez a paz do Senhor para a igreja. Então, aproveitando, nós temos agora uma faculdade reconhecida pelo MEC, por enquanto só teologia, mas há projetos para filosofia, para história, ciências da religião, tem uma pequena diferença de ciência e religião para teologia. Nós temos as inscrições até o final do mês. E nós temos também já a pós-graduação. Então, aqueles que já têm uma graduação, pode também fazer a pós-graduação. Então, nós teremos agora em janeiro, pós-graduação em Antigo Testamento, Novo Testamento, História da Igreja, e em fevereiro já começa a graduação em Teologia. A última informação que eu tive, já tinham mais de 700 pré-inscritos. Como nós conhecemos o Ministério Madureira, não é tão surpresa, já que temos muita gente. Mas o MEC só autorizou 500 vagas para esse primeiro semestre.
Passando de 500 inscritos, aí teremos, de fato, o processo seletivo, o antigo vestibular. Os 500 primeiros, né, começam nesse semestre e o restante espera o outro semestre. O que é necessário para fazer a faculdade de teologia? A graduação. Ter o antigo segundo grau ou o ensino médio. E outro detalhe, se a pessoa não tem o básico ou o médio em teologia, mas tem o ensino médio, o segundo grau, pode fazer? Pode. Só que, lógico, aquele que já tem um conhecimento de teologia facilita, né? Mas, para o MEC, o obrigatório é ter o antigo segundo grau e o atual ensino médio. E, óbvio, isso é para nós. É óbvio que é indispensável, né, para de bom alvitre, né, que seja um bom aluno da escola dominical. Isso aí é fato, né, para que ele possa galgar mais estudos. Amém? Então, nós já temos a nossa faculdade, como disse o pastor, está de vento em popa. Já tem projeto para outros cursos além de teologia e só de pós-graduação. Já tem projeto de mais 11. Mais 11 pós-graduações. Dos mais diversos temas, como psicologia pastoral e tudo, e mais importante, tudo reconhecido pelo MEC. Amém? Que Deus abençoe. E lembrando também, nós temos aqui permanentemente abertas matrículas para o básico e o médio em teologia. Tanto para o básico quanto o médio, você só precisa ter o ensino fundamental. Para a faculdade, é que você precisa ter o ensino médio antigo segundo grau. Amém? Que Deus abençoe. Glórias a Deus. Queridos, hoje foi culto de missões, né? A nossa líder de missões, ela não está presente devido a motivo de força maior. A gente sabe que a mãe dela passou por uma cirurgia, né? Então, assim, ela está lá, dando ali assistência à sua mãe, tá bom? Mas ali no final, Paulão, está com você aí, Paulo? Pode distribuir, Paulo, por gentileza? Distribui para o pessoal aí. Tá? Tem aí o boletim dos nossos missionários, para vocês saberem. Paulão, não faz isso, Paulão. Vai distribuindo logo, Paulão. Vai lá, ajuda ele lá, filhão. Ajuda ele. Ajuda ele lá para poder andar rápido. Querido, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Que vocês tenham uma semana repleta de bênção, de resposta de oração. Hoje nós temos caldo lá, R$ 6,09. Deve ser o 6 mais barato, o 9 um pouquinho mais gordinho, né? Então, aqueles que puderem, podem passar lá e ser abençoados em nome de Jesus. Queridos, vamos ficar de pé, vamos fazer a oração para o final deste culto, mas não no final da presença de Deus, né? Ninguém vai sair da presença dele, vai continuar indo no caminho, de casa, enfim, até chegar em casa, tá bom? Nosso querido pastor Carlos Henrique vai nos trazer aqui a oração. Pastor Dualdo, dá essa bênção apostólica, querido, por favor. Glórias a Deus. Irmãos, domingo é a ceia do Senhor, viu? Começando com a escola dominical a partir das 9 horas da manhã. Vai aí até 15 para as 10, né, pastor? Até 9h30 e logo em seguida, dando início à ceia do Senhor. Amém? A partir das 9, viu, irmãos? 9 horas em ponto aqui para aprender, né? Da palavra do Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos nessa noite, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, pela tua presença, ó Espírito Santo de Deus. Nós iremos, Senhor, agora para os nossos lares, leva-nos em paz, nos livra, Senhor Jesus, de todo mal. De forma física iremos nos separar, mas de forma espiritual continuaremos contigo. Ó Deus, dá-nos uma semana abençoada na tua presença, Senhor. Ó Pai querido, é o que nós te pedimos nessa noite e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti eleve o seu rosto e te dê a paz. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, agora e para todos sempre. Amém.